Saudações, parceiros do Projeto Fortuna. Passar aqui um breve apanhado aqui do que aconteceu aqui nessa última semana e como que estamos. Vamos lá. Fizemos a aquisição da mesa, né? Essa mesa de 200k já está na fase de desafio. Tapei aí os dados de login e senha e tudo mais, para não ficar exposto aqui no vídeo. Comprei a mesa dia 28 e já comecei a preparar as estratégias para a gente rodar os nossos portfólios. Selecionei aí 4 portfólios inicialmente, 4 estratégias no ouro dólar, no ouro, né? No euro USD mais 4, 2 no USD JPY e mais 4 no Nasdaq. Aí só um breve apanhado aí para a gente ter uma noção do como que estão essas estratégias, né? Aqui no SHAL, no euro USD, no euro não, no SHAL USD, a gente colocou essa estratégia aqui, tem 4. E aí a gente pode perceber, pô, tem um percentual de vitória de 44%, mas tem uma questão interessante. Olha só, a perda média dela é $800. Já o ganho médio é 1.600, então ela tá assimétrica. Mesmo que ela perca mais do que ganhe, quando ela ganha mais do que perde. Então garante aí a longevidade da estratégia, né? E aí mesmo que durante os meses, tem alguns meses negativos, no apanhado aqui do ano ela está positiva. Tem um rebaixamento pequeno, e se a gente for considerar a média aqui, o que a gente pode esperar, uma média mais ou menos de $4.000 por mês, né? Se quiser dar uma pausa no vídeo, tiver algum detalhe aqui da estratégia que quiser que eu explique, eu posso passar depois com mais calma. E aqui está o apanhado dela, né, de 2021 para cá. Ela tem essa perspectiva aqui. Ela acaba que opera mais comprado, né? Mais comprado, porque o ouro está numa tendência forte de alta, né? Até a gente vai ver mais detalhes sobre isso já. Então é assim que ela opera, a estratégia em especial. E aí, são 4 estratégias, são quatro estratégias, elas são descorrelacionadas entre si. Então elas têm uma diversificação ótima, né? Está aqui no nível já mais alto. Embora estejam no mesmo ativo, elas são diversificadas. E aqui o teste de Monte Carlo, né? Eu comentei sobre isso durante a apresentação, mas não mostrei nenhum gráfico dele. Que é isso aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, 200 simulações, né? E o que eu fiz aqui? Eu randomizei o histórico de dados com uma probabilidade de 30% para cima e para baixo, né? Uma mudança também de ATR, né? De volatilidade. E os próprios parâmetros da estratégia. Então, aqui em azul é a estratégia original e aqui são as diversas possibilidades, né, dessas simulações, né? Aqui tem 200, né? Então você repara que mesmo com todas essas mudanças possíveis, a estratégia tem uma aderência boa e mais de 95% aqui dela está muito próximo do original. Então se a gente pode esperar $112.000 no original de lucro, né, ela chega em mais de 95% dos casos em mais de $90.000, né? Então ela está bem aderente aqui com o que a gente pode esperar dela, né? Aqui o portfólio do Euro USD já tem uma porcentagem de vitória maior, né, comparativamente. Esse do SDJPY e o meu queridinho Nasdaq. Esse aqui é uma super otimização que eu fiz só considerando os dados de 2024 para cá. Então eu peguei esse período mais curto, porque o índice tem mais mudança, o índice tem mais influência de governo, do Estado, enfim, de questões outras, né? Então, um subsídio dado para uma empresa influencia mais o índice do que os outros ativos são mais estáveis. Então, essa super otimização tem um retorno interessante, dá mais de 40% aqui ao ano, a gente pode esperar, né? É uma média mensal aqui de $40.000, né? Lógico, a gente está com pouca exposição ainda, mas conforme for, né? Esse percentual de vitória também é grande. Conforme for, a gente pode ajustar, pode ficar mais exposto aí, pode deixar mais lotes para esse ativo, enfim, né? A gente vai ajustando conforme for avançando, né? E como que foi o resultado das primeiras semanas? Foi esse daí. A gente praticamente ficou no 0 a 0, né? Com aqueles testes, com aquela abertura de operações ainda com um ajuste entre corretoras, tem algumas diferenças, né? Como ainda não tinha operado nessa, então tem uma diferença com relação à configuração do instrumento, que aí acabou se refletindo nesse resultado. Estava abrindo a operação muito, muito curta, né? Aí eu fiz um ajuste correto na questão de stop loss e take profit, e aí ficou
mais correto. Então a gente teve essa pequena queda aí, deu uma certa estabilidade aí, deu uma boa recuperada, ficou um pouco mais estável, dependendo naquela expectativa dos eventos dessa última semana. Aí teve uma nova quedinha e a gente voltou para o 0 a 0, né? A renda variável, a gente sabe como é que é, né? A única certeza que a gente tem é que vai variar efetivamente. Então tiveram essas mudanças e a gente pode ver no detalhe aqui como elas aconteceram no gráfico. Ah, tá, só para explicar, né? Como é que o negócio funciona, né? Eu vou minerar essas estratégias e vou colocá-las para rodar no MetaTrader 5, que a gente está vendo aqui na tela. Então eu vou criar esse portfólio, vou colocar elas aqui. Então tá aqui, ó, as 4 aqui no ouro, mais 4 no USD, 2 no SDJPY e mais as 4 do Nasdaq, aqui é o sincronizador. Então, como é que funciona? Eu coloco a estratégia no gráfico, tem vários gráficos aqui abertos, e aí, quando a estratégia identifica a oportunidade, ela faz a compra ou a venda de forma automatizada, sem eu precisar estar na frente da tela, né? Essa grande queda aqui que teve no ouro, eu vou explicar já já o que aconteceu. Então, assim funciona de forma bem automatizada. Só uma vez por dia eu dou uma olhada para ver o que está acontecendo, se teve algum imprevisto, mas roda tranquilo. Esse foi o resultado da conta aqui, de 134 dólares de lucro, né? Praticamente 0 a 0. E aqui a gente tem todas as operações, né? E aqui a gente consegue, a partir da própria conta, extrair um relatório, que é aquele que eu extraí lá o nosso gráfico, né? Que a gente está vendo ele aqui. Todas as operações que ocorreram nesse período. Você vê, abriu muita coisa. Abriu aqui 124 operações nesse período, né? É isso. Operar automatizado tem essa vantagem, não precisa ficar olhando e aproveitar as diversas oportunidades que acontecem até quando a gente está dormindo, né? Então eu consigo extrair aqui, a partir daquele gráfico, daquele relatório, esse gráfico aqui que é são os meus dados, né? Aqui é o nosso saldo oscilando. Então a partir daqui eu consigo filtrar, por exemplo, com esse filtro aqui simples do Excel, por ativo. Então aqui, ó, vamos ver o ouro. O ouro teve essas consecutivas aqui perdas, né? No final desse período acabou ficando com 3.800 dólares negativo aqui das perdas que ele teve, ele sofreu, né? Já o USD operou um pouco menos, deu aí os seus 574 dólares de lucro. O SDJB operou pouquinho, deu 46 dólares. E o Nasdaq já operou bastante. Era aquela primeira fase ruim que eu estava testando ainda o instrumento, mas com a correção a gente teve aqui 3.800 dólares de lucro desse instrumento, né? É isso, aqui a gente vai acompanhando. E o que a gente tem aqui? O que a gente já consigo disponibilizar aqui para os senhores? Vamos lá. Essa tela da mesa, né? Então, tapei aqui a parte de conta, que tem dados de acesso, login, enfim. E aqui a gente vai acompanhando as estatísticas da nossa evolução. Então, está com esse lucro aqui praticamente 0 a 0 e já passamos uma etapa, né, que são 5 dias. Lógico, a gente vai precisar de muito mais tempo para conseguir aprovar essa conta, até porque a gente tem que fazer os nossos 8% aqui nessa primeira fase. Já temos 134 dólares dessa etapa, e aqui a gente vai acompanhando à medida que vai evoluindo essas operações. Eu consegui fazer o link da conta com o MyFXBook, que é esse site que possibilita que vocês acompanhem a evolução da conta, né? Qualquer pessoa com esse link consegue ver como está a conta. Não é exatamente em tempo real, porque, enfim, tem um track record aí de pelo menos uma vez por dia ele faz essa atualização, né? Tem um certo delay. Mas, enfim, está disponível aqui, a gente pode ver que realmente a gente passou por esse drawdown aqui de perder aqui quase 4 mil dólares, né? E essa recuperação depois expressiva aqui, né? Mostrando que a estratégia tem essa possibilidade de se recuperar com bastante pujança, né? Consegue fazer uma recuperação bem interessante. Aqui a gente consegue ver outros detalhes aqui, o histórico de todos os trades que nem a gente viu naquele outro relatório, aí fica disponível para quem tiver interesse. O que aconteceu? Né? Esse é o calendário econômico dessa semana que passou. O mercado estava esperando o principal evento do mês, que é o payroll, né? Que é a taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? Que ocorreu às 9h30. Então, assim, muita coisa, fica uma certa expectativa nesses dias que antecedem o payroll, o mercado fica andando meio de lado, né? Vou mostrar aqui no gráfico já já. Então, esses eventos, assim, para a gente que trabalha de forma qualitativa, não tem tanta
interesse quantitativa, na verdade, não tem tanto interesse em notícia, mas enfim, é bom saber o que influencia, né? E aí o que acontece? Quando vem essa notícia, o mercado fica nesse suspense, né? Que a gente consegue ver aqui, ó, andando de lado, esperando a notícia, então não dá tanta oportunidade de entradas, né? E quando vê a notícia, geralmente ele dá uma paulada direcional, vai para um lado, vai para o outro, às vezes vai e volta, e aí acaba que pega alguma direção. Então a gente fica nessa expectativa e esperando o mercado tomar alguma posição, né? O Nasdaq, ele sofre da mesma forma, né? Ele vem um pouquinho de lado aqui, aí quando vê a notícia, às 9h30, que ele está com outro horário, ele sofre e depois às vezes se recupera, e aí é bom estar posicionado do lado correto, né? Mas quem vai decidir é a estratégia. Ah, tá. E por que o ouro sofreu nesses dias com a gente? Porque ele vinha numa tendência muito, vou botar aqui no diário, vem numa tendência, ajuda, galera, vem numa tendência de muito tempo, em tendência de alta. Então ele vem há muito tempo nessa tendência de alta, há anos até, né? Subindo. E nesse último período, nesses últimos meses, ele ficou consolidado aqui, né? Está aqui de ladinho. Então, como a gente minera considerando o período mais longo, nos últimos anos ele está em alta, mas nesse último período ele está de ladinho. Então acaba sofrendo um pouquinho, por isso que na conta ele acabou sendo o par que mais sofreu, né? Por causa desse período dele de consolidação aqui. Mas em breve vai tomar um lado aqui e aí a gente surfa a tendência. E é isso, basicamente isso. Lembrando, né, que esse serviço não é de consultoria ou recomendação e as estratégias estão rodando de forma automatizada, sem a nossa interferência. Obrigado a todos pela atenção.